Quero saudar todos na paz do Senhor Jesus, seu irmão em Cristo, Juvenil Ribeiro. E quero trazer uma mensagem aqui em Mateus capítulo 7, versículo 13, uma palavra muito importante, onde fala a porta estreita e a porta larga. Diz assim: entrai pela porta estreita, porque a larga é a porta espaçosa, o caminho que conduz à perdição. Muitos que entrem por ela. Porque a estreita é a porta apertada, o caminho que leva à vida, poucos que encontra. Então veja bem, meus amados queridos irmãos, esta palavra, Jesus estava trazendo esse ensinamento, que é um ensinamento muito importante. Olha, disse: entrai pela porta estreita, porque a larga é a porta espaçosa, é o caminho que conduz à perdição. Mesma maneira que ele estava falando de porta, ele estava falando do caminho. Quando ele disse o caminho é estreito e o caminho largo, então ele está dizendo aqui sobre porta. Ele está dizendo assim, ó: entrai pela porta estreita, porque a larga é o caminho que conduz à perdição. O que Jesus estava querendo dizer? Assim, olha, você tem que viver segundo a palavra de Deus. O Jesus estava dizendo assim, olha, o caminho estreito, a porta estreita é o que conduz à vida eterna. E a porta larga são muitos que vão entrar por elas. Mas a porta estreita, ele está dizendo aqui mais embaixo, porque a estreita é a porta apertada, que é o caminho que leva à vida, poucos que encontram. Então você veja bem que a porta larga, a porta espaçosa, é o caminho que leva à perdição. E a porta estreita é o caminho que leva à vida. Essa mensagem Jesus estava trazendo para o seu povo naquela época e deixando para nós também hoje. Então veja bem, meus amados e queridos irmãos, que ele estava falando a respeito de ser um cristão. Ele está falando aqui sobre o homem, sobre a mulher, entregar a sua vida para Cristo, viver o Evangelho de Cristo e viver a verdade de Cristo. Jesus é a porta. Ele está dizendo que ele é a porta, ele é o caminho. Então veja bem que aquele que passar por Jesus, aquele que entrar por Jesus, esse vai ter vida eterna, diz a palavra de Deus. E ele está dizendo aqui que poucos que vão encontrar essa porta. Por quê? Porque o caminho é apertado, a porta é apertada. Por quê? A Bíblia diz que quando o homem entrega a sua vida para o Senhor Jesus, desce as águas batismais, ele se transforma-se numa nova criatura. Ele larga de ser aquele velho homem e nasce de novo. A vida dele para frente é totalmente diferente. Por quê? Porque as coisas deste mundo não agradam a Deus. A Bíblia está dizendo aqui que a porta estreita é obedecer à palavra de Deus, obedecer a Jesus. Por exemplo, a pessoa aceitou a Jesus como o salvador da sua alma. Se ele bebia, não bebe mais. Se ele fumava, não pode mais fumar. Se ele jogava, não pode mais jogar. A Bíblia disse que as coisas do passado ficou para trás. Por quê? Porque o vício, ele destrói o corpo do ser humano. E a Bíblia diz que nós somos o templo. Aquele que destruiu o templo do Espírito Santo, que somos nós, Deus o destruirá. Então veja bem que a Bíblia proíbe muitas coisas para o homem, para a mulher, aquele que quer entrar pela porta estreita. Deus, ele é exigente. A Bíblia diz que quando ele fez o jardim do Éden, ele colocou lá no jardim Adão e Eva. E todos os frutos tinha naquele jardim, todos. E ele disse para Adão: olha, você só não toca no fruto da árvore da vida e na árvore das ciências. Esses dois frutos vocês não toquem. E a Bíblia disse que o inimigo, como podia entrar no jardim do Éden, que era Satanás, ele se incorporou naquela serpente e através daquela cobra, daquela serpente, falando com Eva, para que Eva viesse então desobedecer a Deus. E a Bíblia diz que através da desobediência de Eva, da desobediência de Adão, porque tocou no fruto que não era permitido, eles tiveram que sair do jardim, perderam aquela mordomia que eles tinham
e passaram a sofrer neste mundo, a ter que trabalhar, a ter que plantar, a ter que passar por necessidade neste mundo. Então Deus, ele é muito exigente. Deus, ele quer obediência na vida do homem, obediência na vida da mulher. Então quando o homem, quando a mulher entrega a sua vida para o Senhor Jesus, é como ele que estivesse andando num caminho estreito. E o caminho estreito você tem que andar com muita atenção. O caminho estreito você tem que olhar sempre para frente. Você não pode olhar do lado, porque senão você vai sair fora dele. Mas ele está dizendo aqui que esse caminho estreito, ele conduz à vida, ele dá vidas. Mas o caminho largo, que ele está dizendo aqui, que aquilo que você pode andar à vontade, que nada te impede, esse é o caminho largo, é o mundos. É isso que hoje as pessoas estão no mundo hoje, andando, é o caminho largo. Faz o que quer, não tem problema nenhum. E veja bem que para eles está tudo bom. Mas a Bíblia está dizendo que esse caminho largo, no final dele, existe a perdição. E quando chega o final desse caminho? É quando o homem, é quando a mulher desce às sepulturas. Aí é o final deste caminho. E nele existe um abismo. Mas o caminho estreito existe a vidas. O homem vai andar no caminho estreito por um bom período, depois ele vai ter vida eterna. Ele vai ter uma vida que Adão, que Eva, um dia desperdiçou lá no Jardim do Éden. Deus ele tem preparado aquele paraíso eterno. Ele preparou para o seu povo. Ele quer que o homem, ele quer que a mulher viva bem, porque ele fez o homem com suas próprias mãos. Ele deu o seu fôlego de vida para os homens, mas ele quer que o homem ande no caminho estreitos. E aqui Jesus está dizendo: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta espaçosa, é o caminho que conduz à perdição. E muitos entrarão por elas. E hoje o que nós temos visto é isto: multidões e multidões andando na porta larga, no caminho largos. E agora, e o caminho estreito? Quantas pessoas estão caminhando? E para andar no caminho estreito, você tem que andar na presença do Espírito Santo de Deus. Obedecer a palavra de Deus. Viver a palavra de Deus. Você como cristão, você vive a palavra de Deus? Você está de acordo com a palavra de Deus? Você tem realmente a palavra de Deus no seu coração? Ou você está naquela que Deus só quer o coração? Que basta você aceitar a Cristo e batizar que você é salvo? Não é assim. Deus, ele exige, ele tem uma exigência do homem e uma exigência da mulher. E essa exigência é obediências. Jamais Deus vai colocar no céu pessoas que não obedecem a sua palavra aqui na terra. Deus não vai colocar, Deus ele quer que o homem, quer que a mulher se arrependa dos seus erros, dos seus pecados. Se o homem, se a mulher não guarda a palavra de Deus, se não vive a palavra de Deus corretamente, como que Deus vai colocar ele lá nos seus reinos? Se Cristo ele pede que o homem anda no caminho estreito, que sejam sinceros, como que essa pessoa não andar no caminho estreito pode querer entrar no reino dos céus? Deus, ele quer obediências. Lembre que Lucifer era um anjo de luz, mas o dia que ele desobedeceu a Deus, Deus não o perdoou. Deus lançou ele por terra nas escuridões. Veja bem que quando Noé terminou a construção da arca, Deus não perdoou aquele povo, mas salvando Noé e a sua família. Então veja, meus queridos irmãos, Deus quer de nós sinceridade e obediências. Então, se você quer ser salvo por Cristo, procure examinar a Bíblia Sagrada através do Espírito Santo de Deus. Olha para a Bíblia e peça para Deus o que Deus quer da tua vida. Não fique naquilo que muitas pessoas pregam, do que fala. Não. A Bíblia é o mapa. Você pode colocar na presença de Deus: Senhor, como que está a minha vida? Como que a minha vida está na tua presença? Eu estou te agradando? Eu sou um cristão. Como que eu estou? Eu não estou perdendo meu tempo de ser um cristão. Senhor, como que eu estou? Deus, através do Espírito Santo,
através de Cristo, Ele vai te mostrar para você qual é a verdade, qual o caminho que você está andando. Então medita nesta palavra, Mateus 7 e o versículo 13. Eu quero orar em teu favor, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu entrego essas pessoas nas tuas mãos. Senhor, abençoa cada um e dá vitória, porque eu sei que o Senhor pode falar no coração de cada um, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.